aquilo que aparentemente seria a tua derrota, seria o teu fim, é a mão de Deus trabalhando em teu favor para te dar vitória. Fala, povo abençoado, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, graças a Deus o Senhor nos concede mais uma vez o privilégio de estarmos aqui para mais um momento de reflexão, alimento da alma. Este momento em que o Senhor nos concede o privilégio de fazermos uma breve reflexão da sua palavra. Eu sou o pastor Jonas Costa, quero que você fique comigo até o final desse vídeo. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, curta, comente, compartilhe. E você que já é inscrito, continue compartilhando, divulgando, propagando juntamente comigo a palavra do Senhor. Vamos lá para o momento de reflexão. O livro do Gênesis, capítulo de número 37, 3 versículos da palavra de Deus, que diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Louvado seja Deus. Queridos, o livro do Gênesis, dos 50 capítulos do livro do Gênesis, 13 capítulos são voltados para a vida de José. E é interessante porque José, a Bíblia vai nos falar que ele era um sonhador. Era alguém a qual o Senhor, o Deus do Israel, escolhera para trabalhar sobre a sua vida. E o texto lido nos diz que José, ele tinha 17 anos quando apacentava as ovelhas de seu pai juntamente com seus irmãos. Porém, José trazia uma má fama dos seus irmãos para o seu pai. E era por este motivo, ou este era um dos motivos que fazia os seus irmãos o odiarem, fazia os seus irmãos ter raiva dele, porque tudo quanto seus irmãos faziam, ele vinha e falava ao seu pai, fazia saber ao seu pai. E a Bíblia diz que Israel amava mais a José do que os outros filhos, por 2 motivos. Primeiro, porque era filho da sua velhice. E segundo, porque José era filho da mulher amada. José era filho daquela mulher tão desejada, a qual seu pai lutou, trabalhou tantos anos, 14 anos, para poder conseguir se casar com ela. E quando José agora está 17 anos, já está um rapaz, e começa a apacentar juntamente com seus irmãos as ovelhas do seu pai, mas os seus irmãos também começam a ficar com raiva de José, porque José trazia uma má fama deles para o seu pai. E também porque José trazia com ele a marca da promessa, o selo da promessa. Deus escolhera José para revelar em sonhos o que ele iria fazer, o que iria acontecer com ele. E quando José começa a contar os seus sonhos, ou os sonhos que Deus lhe dera para os seus irmãos começam a ficar zangados. Os seus irmãos começam a questionar, a não querer entender. E isto gera um ciúme no meio da sua família. Isto gera um problema no meio da sua família. A ponto de chegar um certo dia em que os seus irmãos vão planejar a sua morte. Os seus irmãos vão planejar em matá-lo. Mas tem um deles que vai dizer: não, vamos colocar ele na cova. Vamos jogar ele nessa cisterna e deixar ele morrer. Outro vem e diz: não, vamos vender ele para os mercadores midianitas. E assim eles vão vender José. José agora é o escravo e vai embora para uma terra distante. Mas vai embora para uma terra distante como escravo. E chegando no Egito, uma terra muito distante de onde ele morara, ou de onde ele estava morando, José agora vai ser vendido para Potifar, um homem de muita importância no Egito, um homem que abaixo de Faraó tomava conta de todas as coisas ali no Egito. E José agora
vai ser escravo na casa de Potifar. Mas José, ele tem uma recomendação de Potifar, que ele poderia mandar em tudo, menos na sua esposa. Mas a sua esposa agora almeja deitar-se com José. E José, mesmo estando distante, mesmo aparentemente o seu Deus tendo abandonado, mesmo aparentemente tudo estando perdido, José ainda continua confiando no seu Deus. José agora, a mulher de Potifar tenta deitar-se com ele. Como ele não aceita, José vai terminar na prisão. Queridos, o que eu quero chamar a tua atenção, muitas das vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus, mas aquilo que aparentemente era o teu fim, aquilo que aparentemente era a tua derrota, é Deus trabalhando em teu favor para te dar vitória. José tinha todos os motivos para abandonar esse Deus dele. José tinha todos os motivos para deixar esse Deus de mão. Porque aquele Deus que mostrava em sonhos, aquele Deus que dava revelações a José, dava visão a José de o que ele seria e como seria a sua vida, parece que esqueceu. Parece que agora tudo saiu ao contrário do que ele havia lhe mostrado. Mas nem tudo está perdido. Aquilo que aparentemente é a tua derrota, aquilo que aparentemente é o teu fim, é a mão de Deus trabalhando em teu favor, para te dar vitória, para no tempo oportuno Deus te exaltar. No momento certo, no tempo de Deus, Ele te levantará, Ele te exaltará, porque fiel é Deus para cumprir a sua palavra sobre as nossas vidas. José agora tinha todos os motivos para abandonar esse Deus, mas ele prefere continuar confiando, ele prefere continuar acreditando em Deus. José agora vai para a prisão. José agora está lá naquela prisão, e ele lá naquela prisão ele vai interpretar sonho do copeiro, ele vai interpretar sonho do padeiro, e ali Deus vai estar trabalhando em seu favor. Queridos, entenda que quando José sai dali, é para a exaltação. José chega no mais baixo da humilhação, e mesmo assim não questiona com Deus, mesmo assim não murmura contra Deus. Deus agora arranca José daquela prisão e coloca José no trono. José agora vai interpretar o sonho de Faraó, e Deus vai lhe dar graça, e na hora que ele interpreta o sonho de Faraó, e Faraó reconhece que é Deus sobre a vida de José, José agora é colocado como governador sobre todo o Egito. Somente Faraó dava ordem acima de José. Sabe o que é isso? É a mão de Deus trabalhando em favor daqueles que confiam, que acreditam, que a sua confiança está posta nele. Talvez você esteja passando por uma situação tão difícil, que aparentemente é o fim. Talvez você esteja passando por uma situação tão complicada, que aparentemente é a tua derrota. Entenda que Deus está trabalhando em teu favor. Aquilo que aparentemente é o fim, é somente a mão de Deus trabalhando para te exaltar no tempo oportuno. Você só precisa continuar acreditando. Você só precisa continuar confiando, porque Deus é fiel para cumprir sobre a tua vida, sobre a minha vida. José agora é governador, e agora os seus familiares vão vir para o Egito. Seus familiares vão vir agora para o Egito, e José vai abençoar a sua família. Mesmo aqueles que o venderam, mesmo aqueles que o traíram, mesmo aqueles que desejaram a sua derrota, a sua morte, José vai abençoar. E a mão de Deus é sobre a vida dele todos os dias. Ainda que alguém deseje a tua morte, continua firme no propósito de Deus. Ainda que alguém planeje a tua derrota, continua firme no propósito de Deus. José entendeu que o propósito de Deus era com ele, era sobre ele, era pela vida dele. Deus te abençoe. Pense nisto. Continue acreditando nas promessas do Senhor. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações. Sempre que tiver vídeo novo, você será notificado. Deus te abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor.